E aí, quando você pensa que a geopolítica atual está gerando em torno de quê? De um conflito entre os grupos terroristas, principalmente os islâmicos, e a postura americana contra esses grupos e a postura dos países que estão na Europa impedindo a entrada dos islâmicos? Não. A geopolítica mundial ela não para. Ela é um organismo vivo. As novas relações geram novos conflitos. Onde que isso ficou muito evidente? Pessoal, o caso da Ucrânia alertou o mundo. Por quê? A Ucrânia é um país muito pouco estudado aqui no Ocidente, muito pouco, as pessoas conhecem muito pouco da Ucrânia, e tem uma história belíssima, e tem uma história de luta absurda, tem um povo que lutou muito, que viveu um holocausto ucraniano, que passou por episódios de fome, que tem o solo mais fértil do planeta, que tem uma série de implicações que são importantes. O que aconteceu com a Ucrânia? Um levante popular, um manifesto, tá? A população foi às ruas, a população brigou e lutou para derrubar um governo claramente ligado ao governo Putin na Rússia, claramente ligado aos ideais russos, muito ligado às políticas feitas ainda na Guerra Fria, muito acusado de corrupção. A população foi à rua e derrubou esse governo. Mas aí o que acontece? A derrubada desse governo não estava só ligada à insatisfação popular, mas sim com o fato do governo ucraniano ter retrocedido numa aproximação com a União Europeia. Só que a Ucrânia, ela é visivelmente um dos grandes pilares do leste europeu. Ela sempre foi um dos maiores pilares da União Soviética. E agora eu tenho a Ucrânia, grande responsável, né, pelo fornecimento de comida, pelo interesse, pelos gasodutos do leste europeu e da antiga União Soviética, se aproximando da União Europeia. Isso, obviamente, altera a postura russa. E aí eu tenho uma nova relação geopolítica entre os estados. Por quê? Porque a população quer derrubar um governo na Ucrânia que é pró-Rússia e ficar pró-União Europeia. Só que para a Rússia isso é muito ruim, porque ela perde a Ucrânia, que é um grande parceiro. E aí o que acontece? A população consegue derrubar o governo, consegue colocar um novo governo temporário que se aproxima da União Europeia, e aí a Rússia faz o quê? Vai lá e toma a Crimeia. E você, como assim a Crimeia? A Crimeia é uma parte que fica ao sul da Ucrânia, que originalmente era da Rússia, que foi doada à Ucrânia, mas que até hoje ela é ocupada por população de origem russa, na sua maioria. Quando a União Europeia ela conseguiu cooptar a Ucrânia, a Rússia falou, tudo bem, Ucrânia, já que você quer ir, tudo bem, mas a Crimeia fica comigo, porque eu estou falando de uma população russa. Aí você pensa assim, gente, isso é bonito, porque a Rússia está ali lutando pela população de origem russa. Tanto que teve uma eleição e a população votou para fazer parte da Rússia. Sim, é muito bonito, mas obviamente, gente, nas relações internacionais, não é só a paixão pelo povo, não é só a identidade que está fazendo isso. A Crimeia, ela tem uma posição estratégica em relação a gasoduto, em relação ao fornecimento de água quente, que é importante para a Rússia. Ela tem solos muito importantes para a produção de cereais e, principalmente, ali está a maior base da Marinha Russa. Eu não posso perder a maior base da Marinha Russa, então a Crimeia não sai daqui. O que gerou uma tensão muito forte, porque o governo da Ucrânia é muito insatisfeito com isso. Sabe o que acontece? A Ucrânia e a fronteira com a Rússia virou uma área de tensão, virou uma área de possível conflito. Sabe por quê? Porque a aproximação da Ucrânia com a União Europeia pode fazer com que a Ucrânia se aproxime dos Estados Unidos e se aproxime de um órgão chamado OTAN, que tem uma ideia de ajuda mútua em relação a conflitos. E uma base americana em qualquer território da Ucrânia deixaria exposta a Rússia, deixaria os armamentos americanos muito próximos de Moscou. Pensando em mísseis, a gente está falando de um tempo muito curto, algo em torno de meia hora, para você fazer um ataque em Moscou. Ou seja, tempo suficiente para que a Rússia não consiga se preparar. Houve o caso da derrubada de um avião, que não se sabe se foi a Rússia, não se sabe se foi a Ucrânia, não se sabe se foi alguém tentando aumentar o conflito. Só sei que o resultado qual foi? O aumento de militares ucranianos na fronteira, o aumento de militares russos na fronteira, a ocupação militar mais efetiva da Crimeia, ou seja, é uma região que está em conflito, que está em mudança territorial, que está em intervenção externa e que pode sim gerar um novo foco de tensão ali no mundo. E isso abala o quê? A Ucrânia e a Rússia? Não, você quer saber por quê? Porque o apoio americano à Ucrânia, o apoio da União Europeia à Ucrânia abala, inclusive, as estruturas dentro da ONU. Você lembra do Conselho de Segurança que eu falei para você? Inglaterra, França, Estados Unidos, China e Rússia. Quando eu tenho um conflito russo e o inimigo da Rússia, no caso a Ucrânia, é apoiado por outros membros, eu posso falar que eu tenho uma ruptura, inclusive, dentro dos ideais da ONU. E aí o que a gente observa? Intervenções americanas que foram interceptadas pela Rússia. Falou, não quero, não vou apoiar a sua intervenção.
Ah, eu vou fazer isso. Não, não vai. E, obviamente, eu posso esperar retaliações. Eu tive aí pronunciamentos da Rússia e pronunciamentos da União Europeia que provocavam com sanções um ao outro. Não vamos negociar, vamos atrapalhar, vamos fazer isso. Aí a Rússia vai lá e promete cortar o gás, a União Europeia vai lá e promete não ajudar mais. E aí eu tenho o quê? Um foco de tensão entre os estados. É por isso que a geopolítica se faz de diversas maneiras. Ou seja, o que a gente viu hoje foi um grande aparato de como o mundo ele tem pequenas relações, grandes relações, mas como isso norteia a postura dos estados em relação à sua administração, em relação a outros países, em relação às decisões que tomam. A gente sabe que a gente poderia falar muitos casos, mas eu trouxe para você os grandes focos do mundo. A raiz da Guerra Fria, a guerra contra o terror, as questões nucleares, os conflitos no Oriente Médio e os recentes conflitos no leste europeu. Nunca esqueça que as relações do narcotráfico na América Latina também são importantes. As novas configurações no continente africano, o crescimento de alguns países, alguns conflitos que acontecem, o avanço do Islã e alguns grupos terroristas como o Boko Haram na África. Isso tudo altera a geopolítica internacional e a gente sabe que a gente aqui deu um start para você pesquisar e buscar a gente para novas ajudas. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, bom estudo a todos.